Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Máscara, álcool gel, evitando sair de casa desnecessariamente? Espero que sim, né? Vamos lá. Hoje a Pro vai fazer com vocês a correção da lição 6 de matemática do livro do A Prova Brasil do quarto ano. A lição 6 está lá na página 35 e ela vai até a página 39. Vamos lá? O conteúdo da lição 6 de matemática do livro A Prova Brasil traz para a gente situações de multiplicação. Vamos lembrar um pouquinho a multiplicação? A multiplicação é a soma de números iguais, né? É uma outra operação que a gente usa quando está trabalhando com soma de números iguais. Lembram-se disso? A gente viu isso aí um pouquinho antes da escola parar, viram um pouquinho lá viram no terceiro ano, né? Então, novamente a Pro repete, o livro do A Prova Brasil não traz nada que seja muito novo, mas ele traz de um jeito diferente e mais fácil de entender. Vamos começar lá. Atividade 1, fazer a leitura. No refeitório da escola de Fabiana há 8 mesas, cada uma com 6 cadeiras. A gente tem aqui a representação das 8 mesas com 6 cadeiras da escola da Fabiana. Quantas cadeiras há ao todo no refeitório? Essa é a pergunta. Como a Prova Brasil sempre faz, primeiro ele traz uma compreensão do problema, para ver se a gente entendeu tudo que está escrito aqui em cima. Então, letra A. Quantas mesas há no refeitório? 8 mesas. Olha lá, há 8 mesas. Quantas cadeiras há em cada mesa? Cada uma com 6 cadeiras. O que é pedido na atividade? Quantas cadeiras há ao todo no refeitório? Então, o que é pedido? O total de cadeiras do refeitório. Então, nós vamos escrever assim: o total de cadeiras no refeitório. Responda. Agora nós vamos começar a resolver o problema. A. Podemos calcular o total de cadeiras efetuando uma adição. Complete a adição a seguir e depois responda. Como é que a gente vai fazer uma adição aí? Nós vamos somar mesa por mesa. 6 cadeiras, mais 6 cadeiras, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Então, nós vamos lá. 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Ó, 8 mesas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6? 48. Qual foi o total de cadeiras que você calculou? 48 cadeiras, ok? Letra B. Que outra operação podemos efetuar para calcular o total de cadeiras no refeitório? Subtração, multiplicação ou divisão? Multiplicação. Letra C. Que é a multiplicação, então, no caso, é uma operação mais fácil. Em vez de eu fazer toda essa soma, eu vou multiplicar, tá bom? Vamos entender lá no finalzinho o que nós vamos multiplicar. Letra C. Para saber o total de cadeiras no refeitório, calculamos o resultado de 8 mais 6? Não. 8 menos 6? Não. 6 vezes 8? Ou 8 dividido por 6? 6 vezes 8, não, são 6 cadeiras vezes 8 mesas, que vai dar 48, ok? Página 36. Atividade número 2. Cláudia e Pedro estavam organizando suas figurinhas da Copa do Mundo de futebol. Veja como cada um organizou o que tinha. Então, a Cláudia colocou aqui as figurinhas dela e o Pedro colocou as figurinhas dele aqui. Quem tem mais figurinhas, a Cláudia ou o Pedro? Quantas a mais? Então, a gente pode vir contando ou a gente pode primeiro aqui entender com as perguntas que o livro está trazendo. Então, vamos responder as perguntas do livro. A. Cláudia organizou suas figurinhas em quantas linhas? Linhas é assim, tá? Na horizontal. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. E quantas colunas? Colunas é na vertical. 1, 2, 3. Então, 4 linhas e 3 colunas. É o que vocês vão marcar aí. Letra B. E Pedro? Pedro organizou suas figurinhas em quantas linhas? Ó, 1, 2, 3 linhas. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Então, o Pedro, 3 linhas e 4 colunas. É a resposta da letra B. Letra C. Para responder a pergunta da atividade, devemos calcular a quantidade de figurinhas. Não foi isso que ele perguntou? Quem tem mais figurinhas? Mas nós vamos calcular as figurinhas da Cláudia, do Pedro ou das duas crianças? Nós vamos calcular das duas, até para saber quanto cada uma tem e quem tem quanto a mais. Letra D.
Qual operação podemos utilizar para calcular a quantidade de figurinhas de cada criança? Divisão, subtração ou multiplicação? A gente pode usar a multiplicação. Responda. Agora vamos começar a fazer os cálculos. Letra A. Para calcular a quantidade de figurinhas da Cláudia, a Cláudia que tem 4 linhas e 3 colunas, nós podemos então fazer 4 linhas vezes 3 colunas, que é igual a 12. Ou o inverso. A gente sabe que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Ou 3 colunas vezes 4 linhas, que vai dar 12. Então, Cláudia tem 12 figurinhas. Para calcular a quantidade de figurinhas do Pedro, o Pedro, vamos voltar lá, ele tem 3 linhas e 4 colunas. Nós podemos calcular 3 linhas vezes 4 colunas, que vai dar 12. Ou 4 colunas vezes 3 linhas, que vai dar 12. Então, Pedro tem 12 figurinhas. Quem tem mais figurinhas, a Cláudia ou o Pedro? Eles têm quantidades iguais, eles têm a mesma quantidade de figurinhas. Na multiplicação, isso aqui é uma regrinha muito simples, a gente usa bastante. A ordem que a gente trabalha, os fatores da multiplicação, quem multiplica quem, não interfere no resultado final, tá bom? Página 37, atividade 3. Observe a sala de aula em que Rafaela estuda, vista de cima. Ó, tá sendo vista de cima a sala de aula. Quantas carteiras há ao todo nessa sala de aula? A gente pode vir contando? Pode, mas a gente está trabalhando multiplicação, não esquece disso, é o tema desta aula. Compreenda, vamos compreender o que está escrito aqui em cima. A. O que a imagem acima representa? A sala de aula da Rafaela vista de cima. Então vamos lá, a sala de aula da Rafaela vista de cima. Letra B. O que é preciso descobrir para responder a pergunta da atividade? Qual é a pergunta? Quantas carteiras há ao todo nessa sala de aula? O que eu tenho que fazer então? Descobrir a quantidade total de carteiras da sala de aula. O que eu tenho que responder? O que é preciso descobrir? Descobrir o total das carteiras da sala de aula. Letra C. Que operação podemos efetuar para responder a pergunta da atividade? Subtração, multiplicação ou divisão? Multiplicação. Agora nós vamos fazer os cálculos. A. Responda. Há quantas fileiras com 7 carteiras cada uma? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá falando a fileira aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é uma fileira. Então, 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Vamos marcar aí, 5 fileiras. Há quantas fileiras com 5 cadeiras? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fileiras com 5 e 5 fileiras com 7. Complete para calcular a quantidade total de carteiras. A gente tem, então, no primeiro caso, 5 fileiras de 7 carteiras, que vai dar 35. No segundo caso, a gente tem 7 fileiras com 5 carteiras e que também vai dar 35. Então, ao todo, há 35 carteiras na sala de aula. Como é que você sabe quanto é 7 vezes 5 e 5 vezes 7? Tabuada. Tabuada. Não dá para fazer multiplicação sem tabuada. A gente pega no pé, a gente pede para ter em mãos, a gente pede para usar bastante, para ir já memorizando, mas a gente precisa ter tabuada. Ajuda muito nas aulas com multiplicação, tá bom? Página 38. Atividade 4. Bárbara foi almoçar em um restaurante. Veja as opções de massa que o restaurante oferece aos clientes. Combinando o tipo de massa com o tipo de molho, quantas opções Bárbara tem para formar sua refeição? Vamos ver quantos tipos de massa tem. Tem massa espaguete e nhoque. Quantos tipos de molho tem? Tem 3 molhos, branco, vermelho e bolonhesa. Isso a gente encontrou de informação no cardápio lá do restaurante que a Bárbara foi almoçar. Vamos primeiro compreender o problema. A.
quais tipos de massa o restaurante oferece? Espaguete e nhoque, tá marcado aqui, ó. Espaguete e nhoque, vocês vão escrever aqui. Letra B. Quais tipos de molho o restaurante oferece? Molho branco, vermelho e bolonhesa. Isso aqui que vocês vão colocar aqui embaixo. Branco, vermelho e bolonhesa. Letra C. O que Bárbara deve fazer para montar sua refeição? Aqui, ó. Olha, vamos olhar a pergunta de novo. Combinando um tipo de massa com um tipo de molho, quantas opções Bárbara tem para formar sua refeição? Então, o que a Bárbara tem que fazer para montar a refeição? Combinar um tipo de massa com um tipo de molho. Então, vamos lá? Combinar um tipo de massa com um tipo de molho. É isso que ela tem que fazer. Agora, vamos começar a fazer os cálculos. Responda. Quantos tipos de massa há no cardápio? 2. Espaguete e nhoque. Quantos tipos de molho há no cardápio? 3. Branco, vermelho e bolonhesa. Escolhendo espaguete, há quantas opções de molho? Ela pode comer espaguete com quantos molhos? Com molho branco, molho vermelho e molho bolonhesa. Então, ela tem 3 opções. Se ela escolher um nhoque, com quantos molhos ela pode comer? Branco, vermelho e bolonhesa. Então, ela também pode combinar com 3 molhos. Agora, complete e calcule quantas são as opções da Bárbara. Quantos tipos de massa tem? 2. Quantos tipos de molho? 3. 2 vezes 3, 6 combinações. Então, a Bárbara tem 6 opções para formar sua refeição. Ela pode chegar no restaurante, ela pode comer 6 pratos diferentes. Espaguete com molho branco, molho vermelho e molho bolonhesa. Ou o nhoque com molho branco, molho vermelho e molho bolonhesa. Tá bom? Vamos para a última atividade da lição 6. Questão número 5, atividade 5. Observe o preço do tomate numa banca da feira. Vou levantar um pouquinho aqui, ó. Olha lá na banquinha, tá uma plaquinha escrito 3 tomates, R$1. Quanto Carmen pagará por uma dúzia de tomate? Ó uma palavrinha aí que a gente aprende lá desde o 2º ano. Dúzia. Uma dúzia é 12. Vamos compreender o problema. Qual é o preço do tomate anunciado na balança? Um tomate por R$3 ou 3 tomates por R$1? R$1. Tá escrito aqui na plaquinha da banca, ó. 3 tomates, R$1. Vamos marcar aqui então. Responda a letra A. Quantos tomates há em uma dúzia de tomates? Uma dúzia é 12. Então tem 6, tem 10 ou tem 12? Tem 12. Agora nós vamos completar a tabelinha. Com R$1 eu compro 3 tomates. Não é isso que está marcado na banca? 3 tomates, R$1. Então R$1 eu compro 3 tomates. E com R$2 eu vou comprar 3 mais 3. Ou 3 vezes 2, que vai dar 6. E se eu comprar R$3, eu vou comprar 3 tomates mais 3 mais 3. Cada um não é R$1? Ou eu vou comprar 3 vezes 3, que vai dar 9. E aí eu vou completar a tabela. 1, 2, 3, o que vai vir aqui? R$4. R$4 eu vou comprar, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou 3 vezes 4, que é igual a 12. Ok? Carmen pagará R$4 por uma dúzia. Nós chegamos numa dúzia aqui, ó. 3, 6, 9, 12. A pergunta não era quanto Carmen vai pagar por 12? Por uma dúzia? Então, para comprar uma dúzia, ela vai gastar R$4. Ok? Essa, então, foi a correção da lição 6 do A Prova Brasil de Matemática do 4º ano. Obrigada, pessoal. Se cuidem e estudem. Beijo para vocês.